falar do Edésio traz uma carga natural de emoção e de bem-querer, porque, na verdade, relembra a história de uma vida, aliás, de duas vidas, a minha e a dele. Nutro pelo Edésio uma profunda admiração, respeito e consideração. E esses valores, na verdade, são insuspeitos, porque fomos, na nossa trajetória, eternos adversários. O Edésio advogando para trabalhadores e eu advogando para empresários. Nem essa divergência profissional afastou, pelo menos em que diz respeito a mim, a consideração, a amizade, um profundo respeito mesmo que nutro pelo Edésio, por tudo que ele foi na advocacia, por tudo que ele foi na vida, por tudo que ele foi também como político. O Edésio é um vencedor, é um exemplo para todos nós. Nós começamos e nos conhecemos juntos na advocacia, evidentemente, e na política, na área da advocacia, quando fundamos juntos a Associação dos Advogados Trabalhistas, que naquela época era do Paraná e Santa Catarina. O Edésio sempre esteve presente em todos esses momentos da advocacia, seja na associação estadual dos dois estados, depois que ela se tornou apenas a Associação dos Advogados do Paraná, mas seja na Associação Nacional, o Edésio sempre à frente desses movimentos, na reivindicação daquilo que era melhor para a classe dos advogados, como ele já o fazia em relação às classes dos trabalhadores. E dessa conduta do Edésio, evidentemente, essa conduta do Edésio deu frutos, está aí o André, né, que é um belo advogado, um belo jovem, um belo político, uma pessoa decente e correta, como é seu pai, foi seu pai. Com absoluta, primeiro, para você ter uma relação com o seu adversário, como nós tivemos, e aqui eu não vou ser nada modesto, é preciso ter alguns predicados. Primeiro, ter conhecimento. Segundo, ter respeito. Terceiro, ter dignidade. Quarto, seriedade. São condições que levam a um relacionamento, ainda que em lados opostos, com absoluto sucesso, com chance de que esse relacionamento sirva como um meio, um instrumento para resolver aquele litígio que a gente está debatendo. O Edésio foi sempre isso. O Edésio sempre foi uma pessoa, um adversário absolutamente leal. Mais do que leal. Não é? Um adversário doce de se tratar, um adversário que sempre correspondeu às expectativas de todas as pessoas. Quando o Edésio dizia A, era A. Quando o Edésio dizia sim, era sim. Quando dizia não, era não. E essa também foi uma lição que eu aprendi com ele. Na verdade, é um momento que a gente tem que dizer sim ou não. E isso precisa ser um momento tão importante que a outra parte entenda que é sim e não. Ou seja, estabelece nessa relação uma credibilidade tal que as palavras são absolutamente verdadeiras. Elas não dizem nada mais do que aquilo que elas próprias querem revelar. O Edésio sempre marcou a sua atuação na área coletiva. O Edésio escreveu bastante, muitos artigos. O Edésio militou na política e essa faceta, não é, que poderia eventualmente desmerecer de alguma forma ou outra a advocacia do Edésio, se sobrepor em alguns interesses, o da política com a advocacia, nunca aconteceu na história deles. A minha visão é uma visão em que o Edésio soube fazer política como deputado federal pelo PT, sem que, na verdade, isso trouxesse qualquer arranhão no exercício profissional da advocacia. Ao contrário, o Edésio, como deputado, engrandeceu o Edésio advogado. Assim como o Edésio advogado engrandecia o Edésio deputado. Nunca houve uma mácula, tanto que o Edésio... essa é uma avaliação minha. Eu espero que o Edésio me perdoe se ele ouvir isso, eu nunca disse isso para ele. Mas o Edésio foi grande até em deixar a política. Eu sei, particularmente, que
que ele não foi a expectativa, a militância, a participação como deputado federal não foi aquilo que ele imaginava. E ele deixou, não quis se reeleger, tinha a chance de se reeleger, não se reelegeu por certamente um desencanto com relação à política. Isso também é mais um fato que o engrandece ao meu juízo. Pois é, eu até confesso a você que não tenho uma informação muito precisa, eu não me recordo exatamente disso. Eu me lembro que nós fomos os primeiros. As primeiras pessoas que compareceram no primeiro momento da sustentação, eu me lembro que foi o Dr. Barranco, né? O Edésio, eu, mas eu não me lembro quem fez a primeira sustentação. Mas posso lhe dizer uma coisa com todo desprendimento e com toda sinceridade. Eu gostaria muito que tivesse sido o Edésio, porque ele merece essa homenagem. Daí eu convivi dentro da casa do Edésio, com a família do Edésio, com o Edésio como advogado, convivi com o Edésio como pessoa, nos relacionamentos com política de ordens advogados, política. Quer dizer, o Edésio sempre foi uma pessoa absolutamente linear na sua forma de ser. Quer dizer, não é uma pessoa... A atitude dele sempre foi a mesma, sempre coerente, absolutamente coerente. Né? Me lembro muito bem que houve um debate em um determinado momento na Faculdade de Direito de Curitiba, na qual eu lecionei durante muitos anos, e estava num dos lados desse debate, e eu estava organizando isso, alguém da área patronal, nada muito radical, e eles me questionaram por que eu teria convidado o Edésio, por que o Edésio? Que era uma pessoa, na verdade, ligada ao PT, etc., e talvez não entenderam por que razão eu, advogado de empresa, teria convidado o Edésio. E aí eu respondi a eles que o Edésio era um advogado, além de absolutamente competente, uma pessoa extremamente digna e merecedora daquele convite para aquele momento. Então, claro que havia um questionamento a respeito desse relacionamento, pessoas que não entendiam, assim como você me fez a pergunta, como é possível duas pessoas exercendo atividade tão distintas uma da outra e ter um convívio tão respeitoso, tão correto, como nós tivemos durante todo esse tempo. Bom, e tem uma história muito interessante, que no dissídio coletivo do transporte coletivo, se eu não me engano, em que eles gravavam isso. E nas reuniões, né, gravavam nas nossas reuniões, nossos encontros. E a notícia que eu tinha diz que a minha foto era depois colocada lá no sindicato, e alguns jogavam pedra, xingavam, etc. Então, aquilo que, por uma razão de educação, não podia ser feito perante ou os juízes ou a negociação coletiva como toda, era feita de forma isolada, no ambiente deles, e eu era muito desconsiderado nesses momentos. Mas não tem nada a ver isso com o Edésio, é um fato que eu estou lhe contando, de um dissídio coletivo, etc. E há muitos, assim, mudou muito. Hoje os relacionamentos são muito mais cordiais, muito mais responsáveis, muito mais inteligentes. Mas houve uma época em que eles eram realmente bastante agressivos.